É um prazer estar aqui para mim, para minha esposa Mauricé, que me acompanha, estar com os irmãos na igreja de Inocope. E eu tenho um carinho muito especial por essa igreja. Algum tempo atrás eu frequentei essa igreja. Muitos aqui ainda não estavam aqui, mas é um carinho muito grande eu tenho por todos os irmãos daqui. Nós estamos numa série todos os domingos, e alguns deles eu tive a oportunidade de estar com vocês, sobre o Apocalipse, revelações de esperança. O livro de Apocalipse é um livro muito especial da Bíblia. Ele não só é o último livro da Bíblia, mas é um livro que mostra a cada um de nós os sinais do maior acontecimento de todas as épocas, a volta de Jesus Cristo. E hoje nós vamos apresentar dentro do livro de Apocalipse um tema que é muito importante na Bíblia. Na verdade, na Bíblia, alguns temas se destacam. E se existe dentro da Bíblia um tema em que a palavra de Deus, muito obrigado, a palavra de Deus dedica muito espaço para apresentar, é esse tema. É o tema do santuário. Eu não sei se vocês sabem, mas se você já leu a Bíblia de capa a capa, você já deve ter percebido isso. A Bíblia fala muito sobre o santuário. A maior parte do livro de Êxodo, todo o livro de Levítico, boa parte do livro de Números e alguns capítulos de Deuteronômio falam do santuário. Nos livros de Reis e Crônicas fala também do santuário. Os salmos eram o inário do santuário. Então, todos os salmos têm a ver, de alguma forma, com o santuário. Nos livros dos profetas, especialmente Ezequiel e Jeremias, e também Daniel, eles falam muito sobre o santuário. Jesus várias vezes é apresentado nos evangelhos, estando pregando no santuário, no templo. Você já deve ter lido isso na Bíblia. Jesus costumava pregar no pátio do templo, e vários eventos importantes da vida de Jesus Cristo foram no templo. Nas cartas de Paulo, especialmente Hebreus, que é todo dedicado ao santuário, e o Apocalipse. Todas as visões do Apocalipse, elas apresentam algum aspecto do santuário. Se a gente contar isso na Bíblia, o santuário é, de fato, o tema, o assunto mais presente na palavra de Deus. Agora, vamos concentrar o nosso estudo do santuário num verso do Apocalipse só hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente examinar esse verso. Está em Apocalipse capítulo 11. E nesse verso, nesse único verso, a gente vai tentar entender um pouco do que significa o santuário e o que o santuário pode servir para trazer para o seu coração esperança e paz. E se você necessita de esperança e paz, você vai descobrir como tirar da mensagem que a Bíblia tem do santuário esperança e paz para a sua vida. Apocalipse 11, verso 19. Antes de lermos, nós vamos fazer uma oração. Pegue a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos agora orar a Deus. Querido Pai que está nos céus, nós vamos ler agora um verso da Tua Palavra. Esse verso fala de coisas que para alguns são difíceis de entender, mas para todos nós, em cada detalhe, a Palavra de Deus tem uma mensagem profunda para tocar nosso coração, para abrir o nosso entendimento para a verdade de Deus, para comover o nosso coração, para que uma mudança aconteça na nossa vida. E assim, pela graça de Deus, nós sejamos pessoas transformadas por Ele. Prepara-nos, Senhor, com essa mensagem, para o dia em que nós vamos nos encontrar com Jesus face a face. Em nome dele nós oramos. Amém. Apocalipse 11, verso 19, diz o seguinte:
abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Esse verso ele está no finalzinho do capítulo 11 do Apocalipse. Se você ler os versos um pouco antes, você vai ler sobre quando o anjo de Deus toca a 7ª trombeta. Na Bíblia, o toque das trombetas tem 2 significados. Eles anunciam o povo está se preparando para uma batalha. Vocês devem se lembrar quando Josué foi atacar Jericó e as trombetas tocaram. Quando Gideão foi atacar os midianitas, eles tocaram trombetas. E também as trombetas, quando tocam na Bíblia, significa que o povo está sendo chamado para uma festa. Então, antes da volta de Cristo, o Apocalipse descreve que 7 trombetas tocadas por anjos no céu. Ou seja, não só anunciam as batalhas que o povo de Deus tem que enfrentar antes da vinda de Cristo. Cada uma dessas trombetas representa algum acontecimento da história da humanidade antes da vinda de Jesus. Hoje nós estamos vivendo 6 dessas trombetas já se cumpriram na história. Só falta um grande acontecimento que é simbolizado pela 7ª trombeta, que é a volta de Jesus. Jesus é aquele que toca pessoalmente a última trombeta. Em 1 Coríntios capítulo 15 diz que quando Cristo tocar a última trombeta, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. E aí todos, formando a igreja de Cristo, tanto os que já morreram quanto os que ainda estão vivos, serão arrebatados para encontrarem-se com o Senhor Jesus nos ares. Estarão para sempre com Ele. Agora, há um detalhe interessante, exatamente no momento em que Cristo toca a última trombeta da profecia. No momento da volta de Cristo, nos eventos relacionados à volta de Cristo. Aqui em Apocalipse 11, verso 19, diz que então, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. E foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. A gente precisa entender o que é esse santuário que está no céu. Acontece que no passado, Deus ordenou que fosse construído na terra um santuário que era uma cópia do santuário do céu. Para que as pessoas aqui nesse mundo entendessem o que Cristo está fazendo no céu. O que Jesus faz no céu? Então, nos tempos de Moisés, foi construído no deserto um santuário, que é parecido com o que vocês veem aí. Essa é uma representação. Era uma tenda chamada tabernáculo, que Deus ordenou que Moisés construísse. Ela era cercada por um pátio cercado. E ali do lado de fora havia 2 móveis. Um altar, que esse maior adiante, um altar onde eram feitos os holocaustos, os sacrifícios, e também uma pia de bronze, onde eram os sacerdotes, que eram aquelas pessoas que trabalhavam no santuário, faziam as suas cerimônias de purificação. E havia também essa tenda fechada. Agora, nesse altar que vocês estão vendo aí, acontecia um tipo de ritual todos os dias. Havia um sacrifício que era feito 2 vezes por dia. 2 vezes por dia, o sacerdote levava um cordeirinho e matava o cordeiro em cima do altar e colocava fogo no altar para que a carne do cordeiro fosse consumida pelo fogo. Por que era feito isso?
Essas pessoas estavam vivendo antes da primeira vinda de Jesus. E essa cerimônia servia para ensinar a essas pessoas que um dia Jesus Cristo viria e morreria no lugar delas. Acontece que na lei de Deus, nos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos foram dados no momento em que esse santuário, Deus ordena que esse santuário seja construído. Nos 10 mandamentos não existe perdão. Como assim? Isso mesmo. Na lei de Deus existe pena de morte. Qualquer um de nós, ao transgredir um dos mandamentos de Deus, mesmo que seja em pensamento, já estamos condenados à morte. Agora, Deus estabeleceu o perdão. E como o perdão se torna possível? É porque existe a substituição. Alguém paga a condenação do pecado no seu lugar. Imagine que já deve ter acontecido com você, se você é um motorista, você transgride uma das leis de trânsito e você recebe em casa uma cartinha, né? Uma notificação de penalidade. Quando você recebe, o que você faz? Se você aceita aquilo, você tem uma penalidade, você tem que pagar uma multa, você é autuado, perde pontos na carteira de habilitação. Agora, existe uma maneira de você não precisar pagar essa multa e nem perder os pontos. É a substituição. Existe a possibilidade de você colocar outra pessoa como responsável em seu lugar. E outra pessoa assume aquela infração de trânsito. Na lei de Deus, da mesma maneira, alguém pode tomar o nosso lugar. No antigo Israel, um cordeiro, um animal, era morto no altar, no lugar do pecador. As pessoas não morriam quando pecavam, mas um cordeiro era morto no lugar delas. E todo momento, 2 vezes por dia, o sacrifício de um cordeiro era colocado sobre o altar para que as pessoas se lembrassem de que alguém morreria no lugar delas. E esse alguém era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava morrendo no lugar das pessoas, morreria no lugar das pessoas. Nesse santuário, na parte de dentro, esse santuário depois, quando o povo de Israel vivia no deserto, eles tinham uma tenda. Quando eles passaram a viver na terra de Canaã e já se estabeleceram, muitos anos depois, Salomão construiu um templo, que era a mesma coisa, só que com pedras, uma construção mais grande, bonita, mas era a mesma coisa do santuário no deserto. Tinha os mesmos móveis dentro dele. Dentro desse santuário, havia 2 partes dentro desse santuário. 2 cômodos, vamos dizer assim. Um cômodo maior chamado Lugar Santo e um cômodo menor chamado Santo dos Santos. No cômodo chamado Lugar Santo, havia 3 móveis. Um era um altar de incenso, feito de madeira, coberto de ouro. O sacerdote todo dia ia àquele altar e queimava incenso. O que representava o incenso? Apocalipse capítulo 5 diz que o incenso representa as orações que sobem até Deus. Assim como o incenso queima com um cheiro agradável, as nossas orações, pela graça de Jesus Cristo, elas chegam até Deus como um cheiro agradável que sobe até o céu. Também havia uma mesa com 12 pães, chamados pães da presença, ou pães da proposição. O que representava esses pães? A dádiva de Deus ao seu povo. Quem é o pão da vida? João capítulo 6 diz que Jesus Cristo é o pão da vida. E esses pães também representavam a Jesus.
E também havia um candelabro ou castiçal que tinha 7 braços. Esse candelabro ou castiçal com 7 braços, com 7 lâmpadas que queimavam usando azeite. Lâmpadas naquela época não eram lâmpadas elétricas, eram lâmpadas mais parecidas com o que eram os lampiões ou lamparinas de antigamente. Essas lâmpadas queimavam azeite de oliva. E essas 7 lâmpadas representavam Cristo, a luz do mundo, e também o povo de Deus, que também deve ser a luz do mundo. E havia um outro cômodo no santuário, que era o chamado de Santo dos Santos. E nesse Santo dos Santos do santuário, que era um cômodo menor, havia apenas um móvel, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa, um baú, feita de madeira de acácia, recoberta por ouro. Essa Arca da Aliança, ela tinha uma tampa, chamada propiciatório. Depois eu vou falar o que significa propiciatório. E sobre o propiciatório, a tampa da arca, havia 2 anjos. Esses anjos não eram para ser adorados. Esses anjos representavam os anjos que estão ao redor do trono de Deus. Por quê? Porque entre esses 2 anjos, Deus se manifestava. E a manifestação da presença gloriosa de Deus entre esses 2 anjos em cima do propiciatório chamava-se Shekinah. Então ali Deus aparecia. Mas ele aparecia, essa arca era vista por todo mundo? Não. Ela ficava dentro do Santo dos Santos, um cômodo reservado dentro do santuário, onde apenas uma pessoa poderia entrar em apenas um dia no ano. Apenas o sumo sacerdote, o chefe de todos os sacerdotes, só ele podia entrar no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. O que havia dentro dessa arca? Dentro dessa arca havia 3 coisas. Hebreus capítulo 9, verso 1 diz que havia ali as tábuas com os 10 mandamentos. Deus havia dado os 10 mandamentos, falado os 10 mandamentos do alto do Monte Sinai, em meio a trovões, vozes, relâmpagos, terremoto, e Deus anunciou os 10 mandamentos, e depois ele chamou Moisés e pediu que os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus e entregues a Moisés. E essas tábuas dos 10 mandamentos, tábuas feitas de pedra, elas foram guardadas dentro da Arca da Aliança. Os 10 mandamentos, nas 2 tábuas de pedra, representavam a lei de Deus. E além do símbolo da lei de Deus, havia ali dentro um pote, uma vasilha com o maná. Maná, o pão do céu, que caía do céu, para dar de alimento ao povo, na ocasião em que o santuário estava sendo construído. E o maná foi guardado ali dentro porque o maná representava a provisão de Deus. Então, as tábuas dos 10 mandamentos, a lei de Deus. O maná representando a provisão de Deus, um Deus que cuida de nós, que nos dá aquilo que é necessário para a nossa vida. E havia também uma outra coisa dentro dessa arca. Havia uma vara, um cajado, que pertencera a Arão. Quando Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote do povo de Deus, ele foi escolhido para ser o sacerdote, Deus deu um sinal. Ele tinha uma vara, um cajado que ele usava para se apoiar, ele já era idoso, e esse cajado milagrosamente floresceu e deu frutos de amêndoas. E esse cajado seco que floresceu de forma milagrosa foi guardado dentro da Arca da Aliança. E esse cajado representava a eleição de Deus, a escolha de Deus pelo seu povo e também por você e por mim. O fato de que Deus amou e escolheu você e a mim para estar com Ele e para trabalharmos na causa dEle. Então, essas 3 coisas tinham um significado muito especial. No santuário, acontecia 2 tipos de cerimônias. Como eu falei, havia uma cerimônia diária,
um ritual diário, que todos os dias o sacerdote sacrificava um cordeiro sobre o altar, queimava esse cordeiro no altar, pegava o sangue do cordeiro, levava até o lugar santo do santuário, e ali ele derramava o sangue do cordeiro, e enquanto queimava incenso, acendia as lâmpadas do candelabro e também trocava os pães da proposição. Isso os sacerdotes faziam todos os dias. Agora, havia também algumas cerimônias especiais que aconteciam apenas uma vez no ano. Haviam 3 cerimônias que aconteciam, ou melhor, 4 cerimônias que aconteciam só na época da primavera e 3 cerimônias que aconteciam apenas na época do outono. Essas 3 cerimônias da primavera, quais eram? Havia o dia da Páscoa, que representava a morte de Jesus Cristo. Havia a cerimônia das primícias, que representava a ressurreição de Jesus Cristo, que era 3 dias depois. Havia a cerimônia dos pães asmos, que durava uma semana, que representavam a libertação do povo de Deus do cativeiro, tanto o cativeiro físico lá no Egito, quanto simbolicamente o cativeiro do pecado. E havia 50 dias depois a cerimônia do Pentecostes, quando eles faziam a festa da colheita. Essas cerimônias da primavera, elas se cumpriram na primeira vinda de Jesus. Agora, havia também as cerimônias do outono, que se relacionam com aquilo que está se cumprindo próximo à segunda vinda de Jesus. Quais eram essas cerimônias que aconteciam no outono? Havia uma cerimônia chamada Festa das Trombetas, onde os sacerdotes tocavam trombetas, anunciando que o dia do juízo estava próximo. E 10 dias depois havia um dia de jejum e oração. Nesse dia as pessoas deveriam estar confessando seus pecados a Deus, pedindo perdão a Deus, porque era nesse dia que o sacerdote, o sumo sacerdote, iria entrar no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e ali ele iria derramar um sacrifício, o sangue de um sacrifício especial sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório. Porque ali no propiciatório, que era o lugar onde a Shekinah aparecia, a presença de Deus se manifestava. Ali o povo se tornava propício, aceitável a Deus. Aqueles que haviam confessado os seus pecados, tinham o seu pecado perdoado. E eles estavam sendo aceitos por Deus. E nesse dia, todo o povo de Deus deveria pedir perdão por tudo que havia feito. E se arrependessem, eram perdoados. Era um dia de juízo. Esse dia representava o dia do juízo de Deus, o juízo que acontece antes da vinda de Jesus. Havia a festa das trombetas, que representava os sinais da vinda de Jesus. Havia o dia da expiação, que representa o juízo de Deus antes da vinda de Jesus, é o que nós estamos vivendo agora, porque agora Cristo está julgando cada um de nós, de acordo com a lei dele, para ver se nós estamos em dia com Deus ou em falta com Deus. E alguns vão ser justificados por Cristo e salvos quando Ele voltar, e outros serão condenados, porque não se arrependeram e não buscaram perdão que só existe em Jesus. E havia uma última festa do ano, que era a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, que o povo comemorava, festejava morando em cabanas. Essa festa representa a vinda de Jesus Cristo, o momento que nós deixamos o nosso lar e vamos morar com Deus. Então, eram essas as festas, essas cerimônias que aconteciam no santuário. Agora, esse verso diz que abriu-se o santuário que se acha no céu. E esse santuário foi aberto no céu. No passado, as pessoas não podiam entrar a qualquer momento no santuário. Só o sacerdote podia entrar no santuário. Elas dependiam de alguém para estar na presença de Deus em lugar delas.
Mas a Bíblia fala no livro de Hebreus que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Depois que Jesus Cristo foi ao céu, Ele que havia sido o Cordeiro de Deus que morreu por nós, Ele foi ao céu e também se tornou nosso sacerdote. E o que Jesus Cristo está fazendo agora por nós? Ele está tendo um trabalho especial no santuário. Ele está intercedendo por nós, intercedendo pelos nossos pecados. E quando você peca, e quando você transgride a lei de Deus, e a culpa, o remorso e os problemas que vêm de você viver transgredindo a lei de Deus, vêm sobre você. E aí as pessoas começam a reclamar da sua conduta, você começa a ter problemas por causa disso, a sua consciência pesa, você pode recorrer a Jesus Cristo. Porque Ele está nesse momento trabalhando para perdoar você. Na cruz, Jesus conseguiu o direito de perdoar você, porque Ele pagou o preço do pecado. Mas quando você busca Jesus Cristo em oração, confessando os seus pecados, pedindo perdão a Ele, Jesus Cristo pode oferecer a graça dele sobre você. E você pode ser perdoado de seus pecados se você se arrepender a Ele. Abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. Quando Jesus estiver próximo a voltar, essa profecia vai se cumprir. O santuário de Deus será aberto no céu, e a arca da aliança, ela será vista no santuário. E todos poderão ver o que está dentro da arca da aliança. No Antigo Testamento, lá em 1 Samuel capítulo 6, é dito que alguns dos antigos hebreus, eles quiseram olhar aquilo que havia dentro da arca da aliança. 70 pessoas morreram. Por quê? Porque um pecador não pode olhar para a lei de Deus e viver. Quando você olha para a santa lei de Deus, ou você morre para o seu pecado, ou você morre no seu pecado. Porque a lei de Deus condena. A lei de Deus é santa. E os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas quando Jesus estiver próximo a voltar, o santuário será visto no céu. E a arca da aliança de Deus será vista no santuário. Ellen White diz, num de seus livros, o seguinte: no templo será vista a arca do concerto em que foram colocadas as 2 tábuas de pedra, nas quais está escrita a lei de Deus. Essas tábuas de pedra serão tiradas de seu esconderijo, e nelas serão vistos os 10 mandamentos gravados pelo dedo de Deus. Estas tábuas de pedra, que agora se encontram na arca do concerto, serão convincente testemunho da verdade e dos obrigatórios reclamos da lei de Deus. Mentes e corações que transgridem a Deus, transgridem a lei de Deus, julgaram que eram suficientemente poderosos para mudar os tempos e as leis de Jeová. Mas, em segurança, nos arquivos do céu, na arca de Deus, estão os mandamentos originais, escritos nas 2 tábuas de pedra. Nenhum potentado terrestre tem poder para tirar essas tábuas de seu sagrado esconderijo debaixo do propiciatório. Aparece então, de encontro ao céu, uma mão segurando 2 tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas
e vêem-se os preceitos dos 10 mandamentos, como que traçados com uma pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Quando Deus proclamou os 10 mandamentos no Monte Sinai, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 19, que houve trevas, vozes, sonido de trombeta, relâmpagos, terremoto. E quando Deus novamente mostrar nos céus, momentos antes da sua segunda vinda, os 10 mandamentos, também diz que Apocalipse 11:19, haverão relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e, além disso, forte chuva de granizo. Esse momento, as pessoas vão ter 2 reações diferentes. Vai ter um grupo de pessoas que vai ver tudo isso, o mundo se convulsionando, e vão ficar com medo. Porque elas vão olhar para a lei de Deus e vão perceber que elas transgrediram os mandamentos de Deus. E essas pessoas vão ter um peso na consciência, um remorso, porque elas viveram desobedecendo aos mandamentos de Deus. Mas vai ter um outro grupo de pessoas também. Esse outro grupo de pessoas também transgrediu a lei de Deus. Só que esse outro grupo de pessoas reconheceu que naquele santuário no céu onde está guardada a lei de Deus, os 10 mandamentos, havia um sacerdote, um advogado, que podia interceder por eles. Alguém que havia pago o preço da penalidade do pecado, o preço da condenação. Alguém que morreu por eles na cruz. E essas pessoas, elas terão se arrependido de seus pecados, se arrependido de uma vida de transgressão à lei de Deus, vão ter pedido perdão pelos seus pecados e vão ter confiado naquilo que Jesus Cristo fez. E essas pessoas vão sentir paz no coração. E quando tudo isso estiver acontecendo e o mundo estiver acabando, elas não vão estar em desespero, não vão estar com medo. Elas vão estar com esperança no coração. Elas vão sentir paz, porque a consciência delas está em paz. Porque elas receberam um perdão que só Jesus Cristo pode dar. Elas receberam um perdão que só Jesus Cristo pode dar. Meu irmão, em qual grupo você quer estar? Você quer estar no primeiro grupo? Daqueles que vão sentir uma consciência culpada porque viveu desobedecendo a lei de Deus? Ou você gostaria de estar entre aqueles que foram perdoados por Jesus? Hoje, nós temos um sacerdote no céu, alguém que está intercedendo por nós. Eu não sei quais são as suas falhas, eu não sei como é a sua vida diante de Deus, mas se há alguma coisa que está fazendo separação entre você e Deus, se há alguma coisa que você tem conversado que separa você de Deus, se existe alguma coisa que você tem tocado que separa você de Deus, se existem pensamentos no seu coração que afastam você de Deus, se os seus olhos olham para aquilo que não pertence a você com cobiça e desejo impróprio, se na sua boca existe o desejo, as suas palavras escondem a verdade, se existe pecado na sua vida, você precisa se arrepender. Só há uma maneira de receber Jesus Cristo com alegria no coração no dia que Ele vier.
E esse preparo precisa acontecer agora. Querido irmão, querida irmã, você sabe aquilo de que você precisa se arrepender. Jesus Cristo é o nosso sacerdote. Ele está disposto a perdoar você. E eu quero convidar você agora, do jeito que você está, sem que ninguém veja você. Porque só você sabe aquilo que passa no seu coração. Durante alguns minutos, 2 minutos, 1 minuto, a fechar os seus olhos e em silêncio contar para Deus qual é o seu pecado e pedir ao seu sumo sacerdote no céu que perdoe você e pedir de Jesus Cristo força e poder para vencer o pecado, para que no dia em que Jesus Cristo aparecer nas nuvens do céu, você com o coração limpo, purificado, possa receber Jesus com alegria e possa, pela graça de Deus, estar sendo levado com os santos anjos até a presença de Deus. Do jeito que está, vamos orar. Senhor Deus, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Talvez alguns de nós aqui temos com algumas atitudes, alguns pensamentos, alguns atos, cometido pecado que nos separa de Deus. Senhor, talvez alguns aqui estejam insistindo no pecado. Pai querido, às vezes estamos contemplando o pecado com os nossos olhos, cultivando no nosso coração, pronunciando-o com a nossa boca e agindo com as nossas mãos. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos. Nós confessamos a nossa falta a Ti. Pai querido, purifica o nosso coração. Que o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, seja derramado sobre nós agora, para purificar a nossa vida. E que a nossa culpa seja perdoada e que possamos reconhecer Jesus Cristo, aquele que pagou a culpa do pecado por nós. E também aquele que nos dá poder para viver uma vida longe do pecado. Ao ver a santa lei de Deus, os 10 mandamentos, escritas em tábuas de pedra dentro da Arca da Aliança, dentro do santuário de Deus, possamos reconhecer que nós precisamos morrer para o pecado. Não morrer no pecado, mas morrer para o pecado, para que pela graça de Cristo possamos ter uma vida santa. Prepara-nos para o dia da Tua vinda, que possamos estar prontos por quando Jesus voltar em breve nas nuvens do céu. Em nome dele nós oramos. Amém.